isso aí, voltamos agora com um assunto muito pertinente aqui no programa Sempre Melhor, que hoje nós estamos recebendo a doutora Sandra Gabriele, doutora psicóloga, que ela vai falar conosco hoje sobre esquizofrenia. É o quê? É algo mental? Nada melhor que a própria falar com a gente aqui nessa tarde, não é isso? Boa tarde, doutora Sandra. Renato, prazer estar aqui. Na verdade, a esquizofrenia, ela é uma doença mental grave. Ela é grave por quê? Porque ela apresenta alguns sintomas que muitas pessoas não conseguem identificar que é esquizofrenia, mas que muitas vezes faz parte do dia a dia daquela pessoa e muitas vezes ela não consegue identificar, né? Então, a minha participação aqui é contribuir para que as pessoas que estão nos assistindo, conforme elas vão identificando isso, elas possam buscar ajuda. E a esquizofrenia em si, podemos dizer, tem uma idade certa que ela vem na vida de uma pessoa, doutora? Então, estudos comprovam que a esquizofrenia, ela vem entre o final da adolescência ao início da fase adulta. Geralmente, o índice de doença vem tanto para homem como para mulher, mas, né? mas geralmente o homem vem até os 20, 25 anos e a mulher ela vem mais tardia. Começa aqui a partir dos 14, mais ou menos, 14 anos? Isso, 14, 15 anos. 14, 15 anos. Sim. Como que a pessoa identifica que ela é uma pessoa esquizofrênica? Na verdade, ela não consegue identificar. Quem Sim. identifica são as pessoas que convivem com ela, que conseguem ver, que percebem que ela está diferente. Por exemplo, isolamento, tem dificuldade de expressar as emoções, ela tem dificuldade de se adaptar no meio social e ela começa a ter um olhar, sabe, uma pessoa que tem um olhar perdido, longe. E aí as pessoas, principalmente as pessoas que convivem com ela, começam a perceber algumas alterações, algumas mudanças que ela percebe que precisa de ajuda médica. Uau! É algo tão sério que muitas pessoas não se atentam a buscar um tratamento, né, doutora? Não, porque na verdade, Renato, quem é que quer assumir ou falar ou assumir que eu tenho uma doença mental? Verdade. Né? Ninguém, então, né? Não, ninguém. Aí, então, o que acontece? Geralmente as pessoas, elas não assumem, elas fazem uma sabotagem, autossabotagem. E muitas vezes elas não enfrentam, né, a realidade para poder ir buscar um tratamento. E o tratamento da esquizofrenia, se essa busca de ajuda é muito tardio, o que acontece? Prejudica mais a pessoa. Quanto mais precoce você busca o tratamento, mais possibilidade de restauração e de incluir realmente a pessoa para uma vida normal. Entendi. O estresse em extremo, doutora, ele pode vir a causar uma esquizofrenia? Sim, para a pessoa que já tem a esquizofrenia, o estresse vai piorar e potencializar mais ainda para levá-la para um delírio, para uma psicose, um surto psicótico, porque o que mais, o que mais atinge o esquizofrênico é quando ele fica muito estressado, quando ele é contrariado. Uau! Quando ele é contrariado. Por exemplo, uma pessoa que ela tem o delírio, ela está num surto onde ela começa a entrar no delírio. O que acontece? Ela começa a perceber e ela começa a falar: alguém está me perseguindo, tem uma polícia aqui que vai me prender. Esses são os sinais. Ele vê televisão e ele fala assim: alguém lá na televisão está tramando algo contra mim, alguém vai puxar meu tapete, o meu professor está me perseguindo. Então a pessoa começa a delirar, são pensamentos que não existem, ela sai totalmente fora da realidade e ela começa a inventar história que não existe. Então ela começa a delirar, e isso para ela é uma verdade. Se você chega para ela e fala: não tem nada disso, para com isso, é frescura, você deixa ela mais irritada ainda. E aí é perigoso ela ter o quê? Um surto psicótico. Nossa, isso é sério, e piora a situação dela. Então, o conselho que nós, profissionais da saúde, damos para um familiar ou pessoas que estão, né, ao redor dessa pessoa, é entrar na história dela. É mesmo? Você acha mesmo que as pessoas estão querendo te
te fazer mal, Te o que que a gente prender, pode- você está o que sofrendo que a algum gente- tipo de Isso, perseguição. o que que a gente pode fazer? Você entra para que ela se sinta segura, porque se você for contra e falar isso, você será o próximo que também quer Perseguir, perseguir eu ele. queria fazer algum Você mal quer contra a fazer pessoa. mal, Não, então qualquer ele pessoa. perde a confiança em você. Uau. É verdade. Então, nós temos que observar, né, principalmente as pessoas que estão nos ouvindo aqui, que os sintomas da esquizofrenia, eles são divididos em 2 sintomas básicos, que é o quê? Os sintomas positivos, que algumas pessoas chamam também de produtivo, que são os sintomas onde tem delírio, alucinações e distorções cognitivas, né? O que que é isso? O delírio é o que eu acabei de falar para você agora, né? A pessoa tem um pensamento que alguém está perseguindo ela e acredita piamente que isso é verdade. Ela não pode ser contrariada. Contrariada. E tem também as alucinações. O que que é alucinação? A pessoa literalmente ouve palavras, ela vê coisas, ela vê aranha, Caramba. ela ouve palavras e principalmente, por exemplo, eu tenho um caso de um paciente que ele chegava para mim e ele falava assim: eu não quero matar minha mãe, mas essa voz vem e fala para mim, pega a faca, mata sua mãe, depois você mata teu irmão, né? Então assim, é um desespero, é um sofrimento que a pessoa tem, porque ela não quer, mas essas vozes, elas acabam conduzindo essas pessoas, muitas vezes, a se suicidar. Isso que eu ia te perguntar, quando você terminasse. Sim, a ideação suicida. O final pode ser trágico, né, doutora? Sim, por quê? Porque a depressão, ela pode ter um quadro de ideação suicida. A pessoa pode pensar em se matar, tentar se matar, mas a esquizofrenia não. A esquizofrenia, ela literalmente ouve a voz e a voz conduz ela a poder fazer aquilo. Uau. E é grave. Pelos sintomas e sinais de tudo que você está falando aqui nessa tarde, doutora, nós percebemos que os pais, eles têm que se atentar a cada detalhe do seu filho, porque se ele não se atentar concernente a isso e contrariar mediante o que você acabou de falar, ele possa se revoltar contra os pais e querer cometer até um suicídio, e achar que está todo mundo contra ele. Sim, porque se o pai quiser ajudar, não, você é forte, você não é nada disso, pensa positivo, se começar a fazer assim como o depressivo também, Sim. o depressivo, quanto mais você fala para ele que ele é capaz, que ele não é aquilo, Sempre dando uma palavra de força, de porque ânimo. como é fisiológico, Sim. não é controle, não é comportamento, então ele não tem habilidade, ele não consegue mudar porque é químico. Uau. É bioquímico o que está acontecendo no cérebro dele. Então, o que acontece? Ele não consegue reagir e aí ele fica mais depressivo ainda porque ele fala assim, realmente eu não consigo, ele tem razão, eu não consigo me levantar. Então, aí ele piora, você piora a situação. Então, é muito importante as pessoas que estão em volta dessas pessoas que têm esse tipo de patologia, entender, né, o principal é entender como funciona, quais as causas, quais os sintomas e como pode ajudar, porque a consciência vai trazer a transformação. A consciência vai te dar autoridade para que você possa ajudar uma pessoa nesse nível, né? Entendi. Porque é muito triste isso. Bem muito precário. triste. E doutora Sandra, como você falou uns minutinhos atrás, acerca de quando começa, no finalzinho da adolescência, vai ter a terceira idade, não é isso? Mais ou Aham. menos? Eu gostaria que você desse pra gente aqui um exemplo de um caso de esquizofrenia na terceira idade. Os filhos, no caso, acreditam, não acreditam, ou quando vê o pai que está, vamos botar aí, com 60 ou 70 anos, com o laudo de esquizofrenia, eles já querem internar, como é que é? Eu gostaria que você falasse algum relato, algum caso relacionado a isso. Principalmente quando a família ela não tem histórico nenhum de doença psiquiátrica, Sim. Eles realmente não sabem o que fazer. O que fazer, já querem logo internar. Já quer internar porque acha que ficou louco e Isso. não é,
Não é isso, né? Na verdade, o que é a esquizofrenia? A esquizofrenia, ela é uma doença mental grave que tem uma desorganização mental, de comportamento, de pensamento. A pessoa sai da realidade. Então, não é algo provocado, não é um comportamento, é uma alteração bioquímica no cérebro, aonde muitos estudos mostram, né, que ou a falta ou o excesso de dopamina no lobo frontal e também no lobo temporal, isso vai causar deficiência e pode trazer doenças como TDAH, pode trazer depressão e a esquizofrenia. Então, muitas vezes, a família ela não sabe disso, que não é frescura a esquizofrenia, depressão, ansiedade, porque uma coisa que é interessante, que muitas pessoas não sabem, é que a ansiedade não tratada, ela leva para a depressão. E a depressão não tratada, ela pode te levar a surtos psicóticos que vão danificar o seu cérebro ao ponto de você ter esses surtos frequentes, mais ou menos 6 meses, dá para detectar que uma pessoa ela sofre também de esquizofrenia por causa de uma depressão que não foi tratada, que não foi atendida, porque às vezes a pessoa fala, não, é frescura, mas não é frescura, porque quando atinge realmente o cérebro, aí vai para uma patologia, né? E agora, uma coisa que é importante de falar é que quem pode diagnosticar um esquizofrênico é só um psiquiatra. Isso é importantíssimo. Ah, Sandra, tem exames que comprovem? Atualmente não. O único exame certeiro, 100%, é o psiquiatra através de anamneses, né? Anamneses dirigida e semidirigida, com o próprio paciente e com os familiares, as pessoas que estão em volta dele, tá? Então, a partir dessa anamnese bem feita, o profissional, ele é capacitado, né, para poder identificar e dar a medicação correta para isso, para que ele saia dessa situação. E a esquizofrenia, ela pode ser confundida com algum outro tipo de distúrbio mental, doutora? Pode, por quê? Porque um dos sintomas que tem no esquizofrênico é depressão e ansiedade. Então, muitas pessoas confundem por exemplo, tem problema de memória, tem problema de atenção, e aí as pessoas podem confundir com autismo, pode confundir com TDAH e podem confundir e dar um remédio, por isso que é importante, um remédio inadequado e vai piorar a situação daquela pessoa. Porque a pessoa pode querer se assemelhar. Eu tive um caso de uma amiga, eu tive um caso de um parente que sabe aquelas amigas falam, você tem um Risperidona aí? Você tem um Rivotril? Né? Porque tem muita gente que faz isso. Você que está nos ouvindo aí. É verdade. Fica a dica aí, ó. Fica a dica para todos. Não peguem remédio dos seus coleguinhas. É sério, é um caso sério. É sério. Vocês estão lidando com uma situação tão séria que muitas pessoas acham que, não, minha amiga passou por isso, eu tive um caso da ciclana que passou por essa situação, toma um remédio tal. Não é assim. Não é. Doutora Sandra está aqui relatando que para poder solucionar, né, e resolver o teu problema é só um psiquiatra. Porque o psiquiatra, então, ele vai dar as maiores condições para isso, né, doutora? Sim, e tem que ressaltar também que não é só o psiquiatra que ele vai identificar. Ele é o único apto e autorizado para que se dê um diagnóstico. Mas, por exemplo, como eu sou neuropsicóloga também, né? Eu também faço avaliação neuropsicológica, né? E a avaliação neuropsicológica, ela é capaz também de fazer tipo um raio-x e trazer, por exemplo, uma deficiência de tomada de decisão aqui no lobo frontal, em funções executivas. Então, quando eu vejo isso e eu coloco num laudo, eu ajudo esse psiquiatra a falar, opa, ela está comprovando para mim, através dessa avaliação neuropsicológica, que a minha hipótese diagnóstica está correta. Então, assim, não tem um exame hoje que determine. Que comprove, né? Mas, por exemplo, a avaliação neuropsicológica do neuropsicólogo vai ajudar muito. E aí nós temos que entender que é a avaliação interdisciplinar, né? Nós precisamos de estar em equipe
o psicólogo, o psiquiatra, o neuro, né? Então, assim, é uma equipe multidisciplinar que trabalha para a cura desta pessoa. Na verdade, a esquizofrenia não tem cura, tá? Então, não tem cura. Mas o bom tratamento, o bom manejo no tratamento traz a pessoa para a vida normal. Entendi. Vamos falar mais um pouquinho sobre isso, resolver, para poder a gente fechar isso aí. Mas nós temos aqui um vídeo ilustrativo, eu gostaria até que a doutora falasse um pouquinho. Olha aí, doutora. Falando um pouquinho sobre a esquizofrenia. Tá. A pessoa gosta de ficar assim num quarto fechado, né? Sim, ela é o isolamento. Isolamento, foi o que você falou uns minutos atrás. Não esboça emoção. É um embotamento emocional. Esse aí deve ser o estresse excessivo, né? É o é o surto. O surto que você falou. Exatamente. São esse tipo de sinais que causa a esquizofrenia, né? Isso. Agora nós vamos falar a parte negativa. Eu falei para você, né, dos 2 sintomas. Sim. Os sintomas positivos, que envolve o delírio e a alucinação, que eu já falei para você como é. Só que existe um que é pior. E ele é mais difícil o tratamento e ele é mais resistente a um tratamento, porque é exatamente o comportamento. E comportamento você só trabalha com terapia. E a mais indicada hoje é a terapia cognitivo-comportamental, porque mexe com crenças, mexe com valores. Então, acaba levando o paciente a uma consciência daquilo, por exemplo, um estado de estresse. A terapia, na verdade, traz esse conhecimento para ele, essa consciência, para que ele entenda o estresse que ele passa. E ele aprende, através da terapia, a lidar com aquele estresse para que ele não tenha mais surtos. Eita! Ó, pessoal, para quem não sabe, agora já vou entrar no assunto, você falou sobre cura, agora vamos entrar no assunto que eu quero falar nessa tarde. A doutora Sandra, ela também é pastora e ela trabalha muito forte, seu esposo está aqui, pastor, o nome Samuel. dele, pastor Samuel está aqui conosco, ele está aqui nos bastidores, e ela trabalha numa área muito forte, que é a área de cura e libertação. Aí que entra. Não tem cura até então na lei humana, não é isso? Mas no mundo espiritual nós sabemos que Jesus, ele cura esse tipo de pessoas, né? Exatamente, É isso eu não discuto. Verdade. Gostaria até que você relatasse algum caso das suas ministrações, de palestras, você já pegou algum caso. É espiritual? Não digo que é espiritual. A esquizofrenia tem uma ligação forte espiritual, doutora? Sim. Doutora e pastora, né? A doença, ela é física. Física. Mas a vulnerabilidade do meu físico, aonde o inimigo entende, né? Porque ele atua onde? Na mente. Ele atua na mente das pessoas. Então, essa vulnerabilidade faz com que, se a pessoa não tiver uma vida, né, uma vida com Deus, amar a Deus, obedecer, se entregar, conhecer, ela fica vulnerável e ele potencializa aquele sintoma que a pessoa está tendo. Uau. Então tem a ver sim. Porque até então a pessoa pode ter a doença. Sim. E se não tiver essas ferramentas que você acabou de relatar, a pessoa tem uma comunhão com Deus, fica firme na presença de Deus, ele fica com o quê? Com o corpo aberto, fica vulnerável para a ação espiritual entrar e vem mais forte ainda. Sim. E vindo mais forte faz com que venha a ter o quê? Dentro de casa, o estresse excessivo, as contendas, as brigas, discussões. Você já pegou um caso desse, doutora? Já. Eu já peguei bipolar. Bipolar que teve a cura. Então, tanto que quando ela estava na crise, né, esse paciente estava na crise, ela falou, não, eu tenho que engravidar de novo, porque Jesus Cristo falhou e Deus prometeu um filho na minha barriga, que eu vou fazer aquilo que Maria não conseguiu fazer. Eita. Eu vou colocar um filho no mundo para conseguir fazer o que Jesus não fez. Você pegou esse caso? Imagina eu lá, meu Deus, que blasfêmia, né? Eu podia falar, cala a boca, né? Você tá falando, né? Eu podia chegar com toda a religiosidade, né? Sim, claro. E calar a boca. Mas o que eu fiz? É mesmo? Então você
você foi dado essa missão função para você. Que missão maravilhosa, hein? Deus te ama mesmo, Ele confia em você, entende? E aí, por muito tempo, nós passando por esse processo, e eu entrei em contato com um psiquiatra e falei assim, essa mulher está em depressão, ela não é bipolaridade, porque a bipolaridade não tem cura, né? A depressão ainda tem, né? Um bom tratamento. E aí eu falei, não é, e ele não é, e foi para um monte de psiquiatras tudo dando remédio para ela e ela surtando. Surtando cada vez mais. Não melhorava de jeito nenhum. Eu falei, meu Deus, essa mulher aí não teve tem. uma hora que você teve uma direção de Deus. Tive uma direção de Deus e eu falei, não, a família quase me matou. Você tá fazendo tudo errado, você não tá dando os remédios. Eu fui na casa dela, fiz um monte de tratamento, assim, mais perto. Sim, claro. E ela foi curada. Amém. Curada. Hoje ela é funcional, ela tem um filho e não é o salvador do mundo. Ela teve um filho, sim, mas não é o salvador do mundo. Ela está super bem, né? E com certeza ela vai assistir isso daqui e é muito legal poder testemunhar isso. Que legal. No caso, qual que é o nome dela? Dessa jovem? Será que pode falar? Não é melhor não, né? É melhor então, não. É melhor não. Então, nesse caso, doutora, que você pegou uma situação dessa, ela eu não sei se eu posso falar ela que é as grata pessoas... a mim, todo ano. Sim, mas ela consegue lembrar consegue lembrar de tudo que ela falou no passado? Ela teve um surto, ela foi diagnosticada. A pessoa esquizofrênica, ela lembra de tudo das sensações? Não, Ou nem todos? Não, a esquizofrênica, na verdade, quem identifica são as pessoas que estão ao redor dela. Ao redor. Ela não consegue, ela só consegue entender assim, existe algo errado. Eu não me comporto assim, eu não penso assim. Por que eu estou pensando assim? Mas o errado perante o que ela vê, não o que as pessoas veem. Isso. Entendi. Agora as pessoas começam a perceber isolamento, né? Começam a perceber tudo isso. Entendi. E essa tua amiga, ela entendeu tudo que ela passou, no caso... A paciente. Essa paciente. Ela é cristã. É? Você relatou pra ela tudo? Sim, não, ela não se sentiu assim, meu Deus, que loucura eu isso falar aí, que do minha barriga vai sair o Salvador do mundo. Isso aí. Você relatou pra ela? Ela lembrou tudo. Lembrou? Uhum. É porque o bipolar, ele lembra ainda, né? O esquizofrênico que tem essa dificuldade, mas deu pra... É isso, é muito legal. É muito legal quando você vê isso, né? Sim. Porque as pessoas falavam, bipolaridade não tem cura. E eu falei, meu Deus, então se não tem cura, por que ela foi curada? Então veio a tese e deu a tese de que realmente ela não era bipolar. Olha, nós temos aqui a doutora e pastora, você também é neuro, né? Neuropsicóloga. Neuropsicóloga, para poder te ajudar. Ela não vai resolver, ela vai te ajudar. Sim. Mediante essa profissão maravilhosa que ela tem e te orientar, você que tenha algum amigo, um parente ou uma pessoa que esteja próxima desse tipo de... Nós podemos dizer que é uma enfermidade? É uma doença. Uma doença. Uma doença mental. Uma doença mental. Olha aí, daqui a pouquinho a nossa doutora vai estar passando os contatos, vocês entrem em contato com ela e pode ter certeza que ela vai primeiro chegar pelo lado físico da terra. Sim. Né? Porque a pessoa já fala assim, olha pastora, já vou ligar para a pastora. Calma. Não. Calma, vamos primeiro pela situação da terra, sabendo que se não resolver internamente, aí a gente já vai pelo lado espiritual, porque também, como já foi falado aqui pela nossa doutora Sandra, tem um fundamentozinho. Não podemos dizer que sejam todos os casos, né, doutora? Porque tem casos que é bem agressivo. Enfermidade não é de Deus, né? Enfermidade. Então, ele levou sobre si todas as nossas dores. Então, pois é, né? É verdade. E ele declarou que nós somos o quê? Sarados, curados. A gente não pode aceitar de maneira nenhuma enfermidade nas nossas vidas, porque Jesus levou as nossas dores. Não é isso, pastora? É isso aí. Então, se você vê alguém com esses sintomas, alguns do que nós falamos aqui, eu aconselho que você faça realmente essa intervenção e busque ajuda. Busque ajuda profissional. Busque. Aonde que você tem atingido as pessoas, doutora? Então, o meu consultório é na Alameda Rio Negro, 503, aqui em Alphaville. Em Alphaville, aqui em né? Alphaville, aqui não. é Alphaville. Eu pensei aqui que é eu Água tava em Santa. Alphaville. Aqui é Água Santa.
É isso aí. Você atende de segunda a sexta? Como é que é os Eu horários? atendo todos os dias, né? Atendo online também. Tenho muitos pacientes do exterior, né? No Olha que exterior, legal. tem Estados Unidos, Japão, já atendo bastante gente de fora. Ai, que legal. E funciona também. Muita gente fala assim, Sim. online não funciona. Funciona. Eu dou alta, viu? Eu sou psicóloga que dou alta. Ó. É lógico, não. Trabalho reprogramação de mente. Isso, É gente. reprogramação, porque tudo tá aqui, ó. Tudo Se a gente tá aqui, reprograma, né? A reprogramação neural é fantástica. Quando eu aprendo, através da matriz de crença, que eu posso mudar os meus comportamentos, sentimentos e crenças, eu domino a minha vida. É só botar a câmera Saúde. bem pertinho assim, ó. É. Ó, bota a câmera bem pertinho assim, ó. Ó, eu posso. É, eu posso. eu posso. Você pode. Isso, e declarando pessoalmente. Por quê? Porque nós temos os recursos Sim. internos já colocados por Deus. Então, a nossa farmácia, ela é Já interna. está dentro da gente. É isso aí. A farmácia já está dentro da gente e nós precisamos trabalhar o quê? A mente. Aí eu ensino ele a usar as ferramentas que já tem dentro dele. Ótimo, perfeito. É isso. É isso aí. Foi um prazer, Power. Renato. Foi um prazer. Essa doutora, psicóloga, neuropsicóloga, pastora. Ai, que maravilha, E adorei. analista de perfil comportamental. E É? coach também, tá? Que isso? Ela é pronta para tudo. Tudo foi Deus. Ah, que legal. Doutora, passe novamente, por favor, o telefone de contato. Tá. 011, não é isso? É, 011. Instagram, fica à vontade, por favor. Tá, meu telefone é 011 98221 2480. Nosso consultório fica ali, a Clínica Hadashi, Clínica de Psicologia Hadashi. Fica ali em Alphaville, Alameda, Rio Negro, 503. Ótimo, perfeito, doutora. Muito obrigado pela sua presença. Pastora, continue abençoando, levando o ID de Jesus através da sua profissão maravilhosa. Que lindo, né? Ligar uma coisa a outra. É isso aí. Né? É isso Se a aí. psicologia não resolve, você já vai pro espiritual. Já Peraí que eu vai. já vou te apresentar o E que o paciente resolve. nem percebe. Nem percebe. Ele é liberto, ele é curado, transformado, restaurado e tá Gente, tudo certo. ó, bem rapidinho. Quando eu avistei a pastora, juntamente com seu esposo, Samuel, no camarim com a sua assessora, né? Com a assessora e com a filha, já bateu. A sintonia já bateu, são maravilhosos, me deram um livro ali espiritual maravilhoso, eu vou absorver tudo. Pode ligar porque é de confiança. É isso aí. Obrigado, Obrigada pastora, eu, obrigado, viu? Obrigada carinho. pelo carinho.